Segundas-feiras, de meio-dia a 1h, Amanda Ribeiro e Noel Filho abordarão sobre temas de educação, qualificação profissional, coach, preparatórios, concursos e muito mais. MAC Educação, com Noel Filho. Entrevistas com professores para oferecer o conhecimento das diferentes matérias e informações. Alô, você ouvinte da MAC Rádio, tem MAC Educação. Não percam estas aulas aqui na MAC Rádio. Para entender o comportamento da sociedade contemporânea, precisamos observar sua história e a cultura produzida. Para isto, a MAC Rádio traz para você o programa Observatório Cultural, com o psicólogo Daniel Furtado, refletindo sobre o nosso cotidiano. Observatório Cultural, toda sexta, às 2h, aqui na MAC Rádio, a sua rádio e TV web. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. Agora na MAC, com a apresentação de Jesuane Salvador, tem o programa Mosaicos Culturais, trazendo arte, muita informação e temas que têm impactado a sociedade. Jesuane convida personalidades para um bate-papo sem filtros sobre cultura e as relações na modernidade. Para começar bem a sua semana, programa Mosaicos Culturais, toda segunda às 4h. MAC Rádio. Mais conteúdo por minuto. MAC Rádio. Está no ar. Sessão de terapia. A sua terapia aqui, na MAC Rádio. Sessão de terapia às terças. Você ouve aqui, na MAC Rádio. Sessão de terapia, com o psicólogo Daniel Furtado. Sessão de terapia. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos iniciando mais uma sessão de terapia às terças. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estou aqui às terças-feiras para a gente bater um papo sobre assuntos do cotidiano, sobre o que a vida nos apresenta, sobre todas as coisas que dizem respeito ao comportamento humano. Bom dia, Enzo, meu amigo ali, já chegando para a gente prestigiar essa live, que está ao vivo pelo Instagram, mas também está pelo Facebook e YouTube da MAC Rádio. E vamos lá, o assunto dessa semana, estava pensando no tema, né? Pensando qual seria um tema para a gente conversar essa semana, né? E uma das questões que aparece no cotidiano da clínica, né? No cotidiano das nossas conversas mesmo, né? É uma queixa que as pessoas fazem, né? Sobre a dificuldade do gerenciamento do tempo, a falta de tempo, o excesso de compromissos, ou a sensação de cansaço, uma sensação de não estar dando conta de tudo. Então eu fiquei pensando, né? Aonde que será que está a falha, se é que a gente pode chamar de falha, né? Onde será que que parafuso que a gente precisa apertar para melhorar essa condição da relação da gente com o que a vida nos apresenta? Então eu pensei assim, né? Um tema que acho que é bom para a gente falar sobre essas questões, né? É sobre o controle, né? Sobre organização, né? Se a gente está controlando a nossa vida ou a nossa vida está controlando a gente. Aqui, logo de início, acho que eu quero fazer uma ressalva em relação à palavra controle. Embora eu tenha colocado, né, essa ideia de controle, sempre quando eu escuto a palavra controle, eu penso de uma maneira que a gente teria de fazer uma determinada coisa do jeito que a gente quer, né? Só que, por um outro lado, a gente sabe que isso é utópico, né? Conseguir fazer sempre as coisas do jeito que a gente quer, na maior parte do tempo não é possível,
porque a vida tem a sua própria dinâmica, a vida tem a sua própria forma de se apresentar. E isso significa que nem sempre, né, eu acho que na maior parte das vezes, a gente não vai ter um controle exato do que as coisas possam acontecer na nossa vida, né? Eu lembro na década de 1990, eu era assinante do jornal Folha de São Paulo, e o Paulo Coelho, o escritor, ele tinha uma coluna que chamava Maktub. E era uma coluninha pequena, assim, era como se fosse um verso, né? Que diariamente ele escrevia. E boa parte das vezes que ele escrevia, ele respondia a perguntas. E uma vez uma pessoa falou o seguinte, fez o seguinte comentário e com a seguinte pergunta: Paulo, boa parte da minha vida eu tentei controlar tudo o que acontece para que eu chegasse aonde eu queria. E nada deu certo. Aí, como nada deu certo, eu parei de tentar controlar a vida e deixei a vida me levar. Deixei as coisas acontecerem naturalmente. O problema é que também nada deu certo. Olha que interessante, né? Quando a gente fala do controle, né? Devemos controlar, tentar controlar, ou simplesmente deixar a vida correr como ela quiser? Eu acho que aqui tem essa questão, né? O quanto a gente estica a corda, o quanto a gente vai. Um extremo é ter a tentativa de controle absoluto, o outro extremo é não fazer nada. Eu acho que esses dois movimentos, eles são perigosos. Você não fazer nada ou você querer controlar a todo custo são extremos da mesma questão, que é o controle. Então vamos lá, né? Como seria um equilíbrio? Como seria, qual seria a melhor forma de a gente fazer as coisas acontecerem dentro de um resultado esperado, dentro de uma expectativa, de uma maneira natural? Então, será que tem esse jeito? Você acha que dá para a gente encontrar uma forma que a gente pode dizer que é uma forma equilibrada? Quando você pensa um minutinho, deixa eu falar oi aqui para o João Bosco. Bom dia, João. A Luciane, a Karina, todos aí, bom dia por estarem chegando aqui nesse bate-papo. Então, o que você acha? Pessoal que está acompanhando pela MAC, faz essa reflexão. Qual seria o ponto? Você já parou para pensar nisso? Não sei. Aqui, deixa eu voltar. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas questões. Se você é uma pessoa normal, se você tem inúmeras atividades, obrigações, compromissos, a gente pode denominar aquilo de normalidade, aquilo que a gente vai chamar de normalidade. Só que, muitas vezes, isso tem consequência. Esgotamento físico, ansiedade, querendo, né, desejando que o dia tivesse ali 50 horas, né? Não vai ter, tá, gente? Não vai ter. O tempo é uma variável fixa. Então, a partir desse ponto, eu acho que a gente precisa entender um pouco quais são as variáveis que estão envolvidas nessa organização da nossa vida, para que a gente possa ter uma organização que nos leve aonde a gente quer. Então, eu estou mais falando de planejamento do que controle. E eu estou usando a palavra planejamento aqui no sentido de norte, no sentido de encaminhamento, né? De qual direção eu vou seguir. Fazendo uma metáfora bem simples, né? Se eu quero fazer uma viagem, eu posso definir se eu quero ir para a praia, se eu quero ir para o litoral,
ou se eu quero ir para a montanha, para o campo. Olha só que eu já diminuo 50% das minhas possibilidades, a hora que eu decido ir para um lugar ou para outro. Então, o planejamento é isso. Ele começa a me dar um norte, ele começa a me dar um direcionamento para onde que eu quero ir. Entretanto, a gente tem uma falsa liberdade, né? Para quem está acompanhando com vídeo, eu estou fazendo sinal de aspas aqui. E por que eu estou chamando de falsa liberdade? Porque a gente acha que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Não é bem assim. E eu falo que não é bem assim porque a gente tem uma agenda. A gente tem uma agenda social. O que é uma agenda, pessoal? A agenda que a gente conhece, né? É lá onde a gente tem as horas, tem os dias da semana, e a gente vai colocando nossos compromissos, nossas atividades. A gente vai colocando todas as nossas obrigações, nossos interesses, nossas necessidades. Então, quando a gente faz essa agenda, a gente tem ali um planejamento. E a gente acaba tendo esse planejamento também social. Existe o que eu chamo, vou explicar para vocês o que eu estou chamando de agenda social. A agenda social é como se, quando a gente nascesse dentro da cultura, dentro das expectativas que a sociedade tem dessa criança que acabou de chegar no mundo, é como se a gente tivesse um direcionamento. Pensa nisso. Você que tem filho, você que tem irmãos, você não tem um encaminhamento já desde o seu nascimento? Aproveitar aqui um abraço para o Didário, grande amigo, parceiro de Mac Rádio. Rodrigo está nos acompanhando aqui. Ô, Rodrigo, só para você saber, tem um amigo nosso que também acompanha a gente, o Didário. Didário, o Rodrigo está mandando uma salva de palmas aí para você. E aí, gente? Pensou um pouco como a gente tem quase que uma vida prescrita, já determinada? Vamos fazer esse exercício rápido aqui. A criança nasce dentro ali de uma família, aí essa família cria uma estrutura para essa criança se desenvolver, aí logo nos primeiros meses ela já começa a andar, nos primeiros anos, né, começa a andar, começa a falar, aí já colocam ela na creche, porque os pais precisam trabalhar. Depois de alguns anos, né, 2, 3 anos, a gente coloca essa criança lá no primeiro ano, sabe, na escola. Os pais trabalhando, ralando, fazendo de tudo para conseguir determinar uma boa estrutura para essa criança. Aí essa criança vai para o segundo ano, que vai para o terceiro ano. Eu dou aula numa escola aqui em Poços de Caldas, lá na Criatividade, e para o segundo grau. Eu sempre falo para os meninos, e aí, vocês estão cumprindo direitinho a agenda social de vocês? Que é chegar no segundo grau. Para quê? Para ter conhecimento, para chegar numa faculdade. Aí eu pergunto, para quê? Para ter uma profissão, para ganhar dinheiro. Aí você se relaciona com alguém, casa, tem filhos, e o ciclo começa de novo. Essa estrutura de vida que eu estou chamando de agenda social. Cumprir todas as etapas, né, que nossos pais, a grande maioria de nós, né, nossos pais, nossos vizinhos, nossos parentes, mais ou menos a cumprem. A questão é que essa agenda, ela meio que engessa a nossa existência. Você concorda com isso? Ela limita a gente dentro de alguns aspectos. Olha só. Se a gente fizer uma reflexão aqui, quais são as áreas da vida que são importantes para nós? Quais são as áreas da vida que são importantes para você? Família, com certeza. O trabalho, com certeza.
a sua saúde, a sua espiritualidade, a área financeira, a área social. Olha como a gente consegue meio que mapear todas as áreas em que a gente está inserido, que a gente está inserido, que a gente faz parte. E por estar pré-determinado, e essa pré-determinação está bem, está dentro dos aspectos culturais da nossa sociedade, a gente tem ali, então, um modelo a ser seguido. A gente já sabe, né, tem quase que como uma tentativa de receita de como a gente vai seguir esses caminhos. E aí, a gente vem com essa ideia de controle. Eu tenho que controlar como eu vou ser na minha família, eu vou controlar o trabalho, eu vou controlar as minhas relações. Tá vendo como, de alguma maneira, quando eu pego e falo que não há uma liberdade, ou nós temos uma falsa liberdade, porque na verdade está meio que pré-determinado. Então, se já está pré-determinado, né, como é que a gente faz, né, para viver nesses lugares que já tem um jeitão ali, meio que já temos uma expectativa, né? Só a gente perceber, né, quem sai dessa trilha, né, quem sai desse caminho, normalmente no primeiro momento é a pessoa esquisita, é a pessoa que é a estranha ao movimento natural. As pessoas, né, veem com estranhamento quem sai fora dessa trilha. Aí eu gosto de dizer, né? Normalmente são os esportistas que saem dessa trilha e os artistas. São pessoas que pensam de fora da caixa. A gente acabou de ver aí, teve a Olimpíada, a Raíssa, a menininha ali de 12, 13 anos, né? Desde os 5, 6 anos a família já pensou um outro caminho para ela, criou uma agenda paralela para ela. Eu gosto muito de esporte, então meus exemplos acabam indo para o esporte. Eu estava vendo na Netflix um documentário sobre a Naomi Osaka. Começou a jogar tênis com 3 anos de idade, sob influência do pai. Então, essa trilha, né, esse caminho que a gente vai seguindo, a gente vai determinando se a gente quer ir para o norte, para o sul, a gente vai dando um encaminhamento. Né? Quando eu uso norte e sul aqui, é como exemplo de que eu posso já ir separando os caminhos, né? As áreas que eu posso me dedicar. Então, nós temos assim, as áreas, mais a agenda social. E aí eu quero colocar um terceiro elemento bastante importante aqui, que é a gente. Nossos interesses, nossos desejos, nossas necessidades. Nós somos movidos, né, por essas variações, por essas variantes, né? Pelo que você se interessa? O que faz você ter desejo de determinada coisa? Então, a gente acaba tendo o nosso eu aqui, né? A gente. E aqui tem uma coisa importante, né? Nós estamos baseando aquilo que a gente quer fazer pelo interesse, pelo desejo, pela necessidade, ou pelo que faz sentido para a gente. Eu tenho discutido bastante essa ideia de sentido. Tenho falado bastante isso com as pessoas, né? O quão importante é a gente ter um sentido na vida. E o sentido na vida é diferente da ideia de propósito. Quando eu falo de sentido, né, o propósito parece que é uma coisa que está lá, né? O propósito também é uma coisa que nos move. Mas eu gosto mais de usar a palavra sentido, porque duplamente ela serve para nos dar uma direção. Aquilo que eu estou fazendo, eu estou aqui batendo esse papo com vocês, né? Faz muito sentido para mim acordar cedo, ir trabalhar, só que não é qualquer trabalho. Eu quero falar de psicologia, eu quero falar de comportamento, eu quero ajudar as pessoas a se educarem emocionalmente. Isso faz sentido para mim. Não faria sentido
Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física de manhã, eu falo, nossa, que dificuldade. E aí eu não consigo ir, ou eu me saboto, ou eu evito, encontro desculpas. Tudo aquilo que não faz sentido, a gente corre o risco de sabotar e acaba não fazendo, procrastinando, deixando para depois. Quando a gente encontra o sentido, aí a gente consegue organizar todas as ferramentas emocionais, todos os recursos para que você consiga ir em direção ao caminho que você deseja. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando, ou aqui no ao vivo, ou depois, para quem for ver essa reprise dessa live. Você sabe organizar suas prioridades? Você está organizando e sabe quais são suas prioridades? Vou te dar 2 segundos para você pensar. Quer ver outra pergunta? Que ajuda a gente a encontrar um sentido nas coisas? Você sabe dizer não? Você sabe dizer sim para você e dizer não para aquilo que não faz sentido, aquilo que não é seu? Terceira pergunta. Você vive arrumando desculpas para não fazer aquilo que é trabalhoso, aquilo que é complexo, aquilo que você acha que é complicado? E por último, quero fazer a quarta pergunta é: você tem cuidado da sua saúde física e emocional? Vou explicar por que essas 3 vertentes são importantes. Essas 4, né, na verdade, essas 4 perguntas são importantes. A primeira é se você organiza as prioridades. Puxa vida, né? Se nós estamos falando de organização da vida, de controle, se a vida nos controla ou a gente controla a vida, a gente está falando de organização. E para se ter uma organização dentro de um período de tempo, eu preciso determinar quais são as minhas prioridades. Eu preciso determinar o que é importante e o que eu preciso fazer. E aí essa é a questão. Você está cuidando das suas prioridades? Você sabe o que é mais importante? Ou você está fazendo aquilo que não é importante primeiro? Outro dia eu conversava com uma pessoa, né? E falando sobre a organização da vida dela, e a queixa dela, a primeira, relativa à ansiedade. E eu perguntei, mas e aí, você tem organizado a tua vida, tuas coisas, né? O trabalho, finanças, como é que está essa organização geral? Ah, eu não tenho tempo, porque meu trabalho acaba tomando a maior parte do período do dia e eu acabo não tendo tempo e às vezes as coisas falham. Mas espera aí, você não é autônomo? Aí então, por isso mesmo, eu não tenho patrão, então tenho que correr atrás o tempo todo. E aqui está um ponto, né? Olha só, né? É uma pessoa, um profissional autônomo, que teoricamente controla, né? Que tem tempo para fazer a sua própria organização, né? Que tem a possibilidade de fazer a sua própria organização. Mas ele não consegue se colocar na própria agenda. Ele não consegue se colocar como um indivíduo que organiza todo o resto. E aí ele arruma, né, as desculpas verdadeiras, né, para justificar o não fazer. Não tenho tempo. Mas, na verdade, ele não consegue colocar prioridade naquilo que ele está fazendo. Se não tem prioridade, não tem organização. E aí, quando a gente não tem prioridade, a gente costuma deixar para fazer aquilo, as coisas mais gostosas, mais prazerosas primeiro, e foge daquilo que é trabalhoso. Segunda questão foi: você sabe dizer não? Se você tem prioridades, vão ter coisas que você vai precisar falar não, né? Vão ter momentos que você vai ter que abrir mão de algumas questões, de alguns convites, de alguns trabalhos. E aí,
esse dizer não, ele precisa ser firme. Você precisa ser capaz de manter-se na sua opinião, naquilo que você deseja, naquilo que você acredita. Aí essa importância, né, de você ter as prioridades para você dizer sim para aquilo que você quer e não para aquilo que não faz sentido. Fez sentido? Respondendo à terceira pergunta. Você vive arrumando desculpas? A pessoa que não tem prioridade, que não sabe dizer não, ela não está assumindo o protagonismo da própria vida, não está assumindo o que ela precisa fazer. Então, quando ela terceiriza o seu modo de viver, quando ela terceiriza aquilo que está acontecendo na vida dela, ela fica arrumando desculpa para justificar aquilo que ela não consegue fazer. A ordenação, a organização, o controle, a arrumação. Usa a palavra que você quiser. Mas é necessário que a gente tenha um mínimo de planejamento. É necessário que eu saiba para onde eu estou me direcionando. É necessário que eu saiba onde você quer chegar. E por que eu coloquei esse item, saúde física e saúde mental? Lembra lá no começo, na introdução? Se você não estiver bem com você, se você não estiver bem fisicamente, tudo vira cansaço, tudo vira um fardo, tudo fica difícil. Quando você cuida da sua saúde emocional, da sua educação emocional, você passa a ter consciência do que é necessário fazer. E aí você vai fazer porque você quer fazer, porque faz sentido para você fazer. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, quando você está no centro das suas decisões, você passa a tomar a decisão a partir de quem você é, a partir das suas necessidades, desejos, interesses, mas você tem o comando, né? Você dá o direcionamento, você determina para onde essa viagem vai acontecer. Você não vai conseguir controlar o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio. Mas você pode escolher a época do ano que você quer ir. Olha que interessante. Eu sei, vou começar essa viagem. Eu não vou ter todos os controles sobre ela, mas eu posso fazer algumas escolhas que serão determinantes nesse ambiente em que eu estou me inserindo, que eu estou chegando. Olha que interessante, né? Eu posso pensar antes, eu posso fazer um planejamento prévio. E aí, eu gosto de pensar se você já conseguiu dar um norte, você conseguiu definir as prioridades, né? A gente pode pensar em alguns comportamentos que vão sustentar as tuas decisões, que vão sustentar as suas escolhas nesse caminho que você está colocando à sua frente. Primeiro delas, positividade. Muito fácil de entender positividade. Quando você está próximo de alguém que é mal-humorado, alguém que é pessimista, alguém que sempre está reclamando da vida, como é que você se sente? Provavelmente você quer se afastar dessa pessoa. Ou seja, você ficar no mau humor, reclamando da vida, se afasta as pessoas. E além de afastar as pessoas, você, como consequência, você vai perdendo possibilidades. Você vai ficando engessado, você vai ficando parado no mesmo lugar, reclamando. Pois é. Reclama, 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 mas não tem atitude da mudança. Muitas vezes essa pessoa, ela tem a perda da fé, da esperança, até das expectativas. Faz parte do ser humano a gente olhar para o futuro. A gente tem que fugir dos devaneios, da viagem na maionese. Mas nós precisamos de sonhos. A gente precisa acreditar. E aí entra a positividade. Opa, se eu estou me colocando para fazer determinada atividade, eu quero fazer determinada coisa, eu vou me empenhar para aquilo fazer, porque eu entro nessa área da minha vida com a expectativa de esperança, de fé, de que as coisas vão funcionar. A outra coisa que eu gosto de pensar é a seguinte:
Crie autonomia, crie independência. Obviamente que a gente precisa de outras pessoas, obviamente que a gente se relaciona e não vivemos isolados. Mas você pode criar uma maneira de não dependência, de não ficar. E eu não estou falando de dependência financeira, não. Sabe qual que é a pior dependência? A dependência emocional. Tudo você pergunta se está certo, tudo você quer a opinião de outra pessoa. Tudo você precisa de alguém referenciar a sua decisão. Puxa vida, assuma. Tomou a decisão, vai para cima. Arrisca. Se livra dessa insegurança, se livra desses medos que só te paralisam, só te bloqueiam e não vão te levar a lugar nenhum. Eu gosto da seguinte ideia. A gente não precisa ser a pessoa mais corajosa do mundo. A gente precisa ter só uma unhazinha, 1 milímetro de coragem a mais do que o do medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se exponha, procure possibilidades, se arrisque. Só que se arrisque dentro de uma solução, de uma coisa que você acredita. Então, terceira dica aqui de comportamento assertivo, vamos chamar assim, é foco na solução. Entenda o problema, entenda as dificuldades, mas em vez de ficar falando, ai, não vai dar certo, fulano é isso, fulano é aquilo, para de reclamar e vai encontrar uma solução para o teu problema. Em algum lugar tem um jeito. Às vezes, para aquilo que não tem jeito, você vai encontrar uma forma de se relacionar melhor com o que a vida está te apresentando. Então, compreenda os problemas, mas foque na solução dele. Foque em encontrar possibilidades. E acha que vai ser fácil? Acha que vai ser de primeira? Não. Perseverança. Vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três. Quantas vezes forem necessárias. Eu gosto muito também da área de empreendedorismo. Né? Eu gosto de empreender, né? De tentar fazer coisas, né? E eu não estou falando de empreender só o comportamento de ter um negócio. Eu estou falando de empreender no sentido de você ter uma postura ativa, né? Não reativa, mas uma postura do fazer. E para isso a gente precisa ser perseverante. Só a gente pegar aí na literatura, na internet, quantos empreendedores, quantas pessoas levam anos para chegar nos seus objetivos, nas suas metas, naquilo que faz sentido para ela. Quantos perrengues que a pessoa passa. E sempre quando a gente conversa com essas pessoas, né? E aí, qual foi a habilidade, a ferramenta que você mais foi determinante para você alcançar o resultado que você queria? E normalmente ela fala perseverança, insistência, insiste, vai lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente precisa, encontramos sentido, vamos para cima dele. Vai ser rápido? Não. Às vezes vai levar anos? Vai. Segura a ansiedade. Para de ficar querendo o resultado no dia seguinte. Você começou hoje, não é amanhã que as coisas mudam, né? Às vezes lá no consultório eu falo para as pessoas, você levou 30 anos para chegar onde você chegou, né? Para se tornar quem você se tornou. Não é em 3 sessões que as coisas vão mudar. A gente tem que reorganizar suas crenças, a gente precisa te educar emocionalmente, mostrar as ferramentas que você tem para poder lidar com o que a vida está te apresentando. Então, isso leva tempo, não só pela quantidade de informações, mas também pela necessidade da incorporação, né? Tornar natural essa nova forma de pensar quando a gente precisa fazer alguma mudança na vida. Livre-se do seu eu imaginário. O que é o eu imaginário? É esse eu que depende, né? A pessoa insegura, a pessoa frágil emocionalmente, ela está sempre na expectativa, né, do que o outro vai pensar. Eu vou agir dessa maneira porque fulano vai falar isso. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Está sempre ligado
no outro, no mundo externo. E aí fica criando um eu imaginário. Ah, eu vou fazer dessa maneira porque eu acho que a pessoa acha, e é um achismo em cima de achismo. Caramba! Quando você está firme em você, quando você tem uma autoestima legal, você vai basear suas decisões em você. Não significa que você não vá se aconselhar, não significa que você não vá conversar com as pessoas, mas espero que você esteja conversando com pessoas positivas, com pessoas que estejam de fato querendo o seu bem e querem te ajudar. Então, vá encontrar pessoas, vá cultivar seu eu verdadeiro. Quem é você de fato? Quem é esse teu eu que sabe que tem perrengues, mas tem um objetivo claro onde quer chegar? Organiza tudo isso, né? Tira da cabeça. Uma outra coisa que eu falo para as pessoas é assim: ah, eu tenho um plano. Onde que está esse plano? Ah, está na cabeça. Na cabeça você vai esquecer. Na cabeça você não ordena. Quando você leva para o papel, você é obrigado a pensar naquelas ideias. E aí você melhora a qualidade do seu planejamento. Então, escreva os teus sonhos, escreva as tuas vontades, né? Não é coisa adolescente ter diário, não. É que eu estou falando de diário, mas seja lá, hoje os smartphones permitem que a gente tenha um bloquinho de notas ali, escreve, organiza a tua vida, né? E começa a trabalhar as ideias, os pensamentos, essas vontades para você, em função de você. O que eu acho que, com essas ideias, o que eu gostaria que você hoje pudesse pensar é que, assim, né? É possível a gente ter uma vida um pouco mais tranquila, menos sobrecarregada. É possível encontrar maneiras de você administrar todos esses compromissos, né? Tudo aquilo que a vida, né, te apresenta, né? Os compromissos familiares, profissionais, com filhos, com marido, com esposa, os sociais, atividade física, academia, igreja, seja lá o que for, esse monte de coisa que você tem para fazer. Organiza, vê o que faz sentido. Lembra, falei lá atrás, para quem chegou agora há pouco, já disse aí das prioridades, né? Organiza as tuas prioridades. Conscientize-se, aceite, crie estratégias e pratique. Primeira coisa é consciência. Entender o que está acontecendo. Aceita essa condição. Crie estratégias. Crie planejamento. E pratique. Pratique um jeito de você encontrar maneiras, né? A prática vai levando a gente a melhorar os caminhos, né? Eu vejo o pessoal que anda de bike, no começo é difícil, não consegue andar muitos quilômetros, as estradas não são boas, os caminhos não são os melhores. Isso na primeira semana. Na segunda semana ele já consegue ver a beleza do caminho. Na terceira semana ele já vê a beleza do caminho e já consegue olhar mais adiante, já consegue pensar o próximo passeio. Então vamos pensar, né, que o começo não é fácil, mas se a gente tiver perseverança, insistência e foco no que é para ser feito, a gente vai chegar lá. Tá bom, pessoal? Se você gostou, eu vou insistir para você, né? Encaminhar para alguém que você acha que poderia fazer bem ouvir essa live, esse conteúdo. Ou se você quiser também ouvir outros temas do nossa sessão de terapias terças, é só ouvir, é só acessar aí os podcasts que estão no site da macradio.com.br, nas plataformas digitais de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. É só dar uma procurada lá, PC Daniel Furtado, você vai encontrar esse e muito mais conteúdo aí que a gente tem produzido ao longo dos últimos anos. Agradeço imensamente o meu amigo Rodrigo Albert, que pela Mac Rádio faz aqui esse nosso encontro acontecer. Rodrigo, valeu mais uma vez aí.
boa semana, fica bem, forte abraço a todos e que a gente encontre nosso equilíbrio emocional todos os dias. A todos, até a próxima e fiquem bem. Valeu! Você ouviu Sessão de Terapia com o psicólogo Daniel Furtado. Não se esqueça, toda terça, aqui na MAC Rádio. MAC Rádio. Mais conteúdo por minuto. MAC Rádio. Tá com